Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Merecem Ser Recordados. Esse evento que celebra e honra nossos ancestrais, nossas conexões com eles, suas histórias e suas vidas. Por falar em conexões, como você aí de casa se recorda dos seus ancestrais? Muitos preferem desenhar, fotografar momentos especiais, pintar ou até mesmo guardar um momento na memória. Aproveita agora e compartilha com a gente nas suas redes sociais com a hashtag Merecem Ser Recordados e hashtag FamilySearch como você costuma registrar suas memórias. Nós vamos adorar ver a sua tradição de família. Nós já sabemos que celebrar histórias é um ato de amor e conexão. Nós temos aqui conosco a família Moss, que representa as milhares de pessoas que colecionam álbuns de fotografias. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje no Merecem Ser Recordados. Excelente! E pra gente começar a bater esse papo, por que é tão importante para vocês guardar essas memórias, essas recordações? Nós pensamos que memórias e recordações fazem parte da nossa vida, né? E fazem quem nós somos, né? Recordar, relembrar as pessoas faz com que nós nos conectemos com eles. E por falar em saber quem a gente é, se reconhecer, vocês se lembram, por exemplo, da primeira foto que vocês tiraram? Nossa, eu tenho uma foto que é aquela tradicional, sabe, que tinha antiga, que era com carneirinho, sabe, que eles colocavam a criança em cima do... Era tipo uma charretezinha com um carneirinho na frente, sabe? E tá minha irmã me segurando. Então, acho que eu tinha 1 ano na época, né? Então eu recordo porque eu tenho a imagem, eu tenho a fotografia até hoje. Eu me lembro de uma que estava toda a família, inclusive avós, tios. Nós éramos bem pequenininhos, né? Éramos em 6 irmãos. Na frente foi um ato religioso, né? De uma determinada igreja. E era muito engraçado, porque era todas aquelas escadinhas, né? Com os pais, avós, uma fonte atrás, mas muito antiga aquela foto. Agora para a geração mais atual, vocês se lembram da primeira foto que vocês tiraram? Eu acho que a foto que eu me lembro deles tirando minha mais antiga deve ser no zoológico. Uns 4 aninhos, eu acho que eu tinha 3, eu não sei a idade que eu tinha, mas eu lembro que era tudo muito grande e que eles me deram um sorvete depois. E eu lembro que eu tinha que ficar quietinha e sorrir, porque ainda era de rolo, né? Era a máquina mesmo, então tinha que ter muito mais cuidado do que a gente tem que ter hoje, né? Pra mim eu não lembro de uma em específico, mas como a gente tem as fotos, eu acho que a mais antiga que tem é de quando eu nasci, de quando minha mãe me pegou no colo, e uma específico que eu lembro é essa. Excelente! E por falar em relembrar, vamos começar a falar um pouquinho dessas imagens. Vocês se recordam? Vocês sabem de onde são os ancestrais de vocês? É muito interessante isso, né? Porque eu tenho da origem africana, a portuguesa, a índio, indígena, é muita mistura, mixigenação muito grande na minha família. A minha mãe é ruiva, porque ela tem uma descendência, acho que de inglês, né? Enquanto que outros irmãos dela são negros, porque a minha avó casa com meu avô, que é negro. Então é uma mistura bem interessante com os filhos. Os próprios filhos você percebe, eles bem diferentes. Uma tonalidade de assim, a pele muito branca, cabelo pretos, lisos. Outros cabelos caracolados, com a tonalidade de pele, né, para parda, para negro. Então é uma mistura bastante rica, né? E quando você percebe assim a história deles. Os meus antepassados vieram de Portugal, da Espanha, no início do século XX, né? Eles imigraram para o Brasil. Então, eu tenho, até por profissão, né, como historiador, eu gosto de olhar isso, né, e ver a história envolvida nisso, né? Por que eles imigraram, né? Por que eles vieram para cá, para o Brasil, né? E toda a parte de cultura, toda a parte do que eu sou hoje por conta do que eles trouxeram, né, com eles.
Acho isso extremamente importante. Excelente, já deu para ter uma base boa, né? E vocês falando um pouco dos ancestrais, vocês conseguem perceber um pouco do legado que os ancestrais de vocês deixaram e o que vocês querem passar para as futuras gerações, para os filhos, netos de vocês? Eu gosto muito de lembrar do legado do meu pai. Ele faleceu muito cedo, né? Ele faleceu aos 39, 40 anos de idade. Eu era muito jovem, mas tem algumas lembranças que realmente merecem ser recordadas e é para mim um grande legado. Ele sempre se preocupou muito com a questão do estudo, porque embora ele era analfabeto, ele viu o quanto que isso foi difícil para ele, né? Para ele ter as conquistas, e ele fez algumas escolhas, sacrifícios. Alguns sacrifícios bastante significativos para que os filhos pudessem ter uma vida diferente. Uma coisa que eu acho interessante, eu não conheci meus avós, né? Tanto o pai do meu pai quanto o pai da minha mãe faleceram antes deles casarem, né? Mas tem algumas partes de quem eles foram que eu vejo neles, né? Nos meus pais. Então sempre que a minha mãe ela ia trabalhar, ela voltava com alguma coisa gostosa, eu comprei e trouxe um pedaço pra vocês. E aí eu, nossa mãe, obrigada, né? Não esperava isso. E aí ela falava, né? Sempre que meu avô saía e comprava alguma coisa diferente, ele trazia um pedaço pra cada um pros filhos dele, e se não tinha pra eles, ele nem comprava. E é uma coisa que tinha nela, né? Que ela colocou pra dentro dela e ela fez na vida dela, né? O meu pai, né? Também, sempre que ele reúne a família, a gente vem almoçar junto, né? Eu já sou casada, tenho filho, né? E aí a gente se reúne e ele fala, né? Meu pai gostava tanto de reunir os filhos, mesmo depois de casada, é tão gostoso poder fazer isso. Então, são partes da minha ancestralidade que eu não tive a oportunidade de conhecer, né? Porque eles faleceram antes, mas eu conheço pelas pessoas que eles criaram, né? Que são os filhos deles. Toda a nossa vida passada, presente, acaba tendo envolvimento, né, em relação a tudo que as pessoas que vieram antes da gente viveram e passaram pra gente. Muito legais as histórias de vocês. Agora, que tal a gente entrar um pouquinho mais dentro da família Moss e ver na prática um pouco dessas lembranças? Bora lá? Então, aí tem esse álbum aqui, que é uma coisa até interessante. Na época, passavam pessoas, né, oferecendo tirar fotos dos filhos, né, e depois eles revelavam as fotos, colocavam num álbum, né? Esse álbum aqui, ó, né? Recordação da minha infância. Acho que eu devia ter aqui uns 4 ou 5 anos. 5 anos. E aí tem várias fotos, né? Várias poses, olha, eu com um livro na mão, parecia intelectual. Fazendo pose. Nem li ainda, né? Nem sabia ler, mas eu tava com o livro de moral e civismo ainda. Foi só pra foto, viu? Porque eu alfabetizava aos 7 naquela época. Então, e é muito legal, é uma recordação que fica para sempre, né? Este aqui, eu gosto bastante, é do nosso casamento. Aí eu olho, quando eu era jovem, e eu vejo o traço das meninas em muitas das fotos. Tem uma que eu gosto muito aqui, que ele é falecido hoje, que é do meu avô. Então, o meu avô, como meu pai já era falecido, ele quem entrou comigo na igreja, e eu tinha um vínculo muito grande com esse meu avô. Padrinhos, olha, a família inteira aqui no casamento, né? Então, é interessante, né? É muito interessante quando a minha sogra, que já é falecida. Tem esse álbum que é da minha infância. Meus pais já tinham uma câmera melhorzinha, então não era preto e branco. Mas tem uma em especial que eu acho muito engraçada da história, né? Se você olhar aqui as fotos do meu primeiro aniversário, eu tô de vestidinho branco e de chapéu. E por que eu tô de chapéu, mãe? Você era careca! A minha mãe ficou tão preocupada de eu sair careca com 1 ano de idade nas fotos que ela colocou um chapéu. E chapéu bonitinho. Era bonitinho, ficou estilosinho, né? E eu gosto muito de ver essas fotos, porque assim, eu vejo os meus tios, os meus primos estavam aqui nessas fotos, a minha tia novinha, minha avó. Então assim, minha avó já faleceu, meus primos já são todos adultos casados, já têm filho.
Então ver essa parte da minha infância que eu não recordo, né, por conta, porque eu era muito pequena, é gostoso, porque aí eu aprendo mais sobre a minha família, né, quem tava lá, quem me viu crescer, quem fez parte de alguns momentos que são importantes pra mim, pra minha história. Então é legal, é gostoso ver. E o último álbum tem algumas fotos soltas. Variadas, que também, né? Que também do casamento. Aqui, ó. E tem umas que são bem legais. Olha essa. Mostra. Essa daqui, né, é minha mãe. Logo depois de ter tido a Raquel e o Gabriel, que foram os gêmeos dela. E eu acho essa foto ela é muito bonita, porque é literalmente minutos, horas depois dela ter tido eles. E é algo bem interessante, porque ver, né, eles bebês, e é muito bonita essa foto. Eu digo que é uma das fotos que eu mais gosto. É muito bonita mesmo. Eu acho muito linda, assim. Expressa mesmo a beleza da maternidade. Nós moramos na Bahia, né? Um período de tempo, Que legal. por causa do emprego do meu pai. Além da fotografia, tem algum legado que os seus antepassados deixaram que vocês continuam recordando e guardando? Nós temos principalmente 2 objetos e algumas roupas, né, que trazem memórias muito especiais para nós, né? Esse daqui é um martelo que era do meu avô, que veio da Espanha, e ele trabalhava como ferreiro. E esse martelo ele usava, né, para colocar a ferradura nos cavalos. Seria como se fosse o borracheiro hoje, né? O borracheiro troca os pneus do carro, ele trocava a ferradura dos cavalos na época, né? E esse martelo chegou e ficou comigo esse tempo inteiro. Essa ferramenta aqui, inclusive, eu uso ela ainda hoje. Repleto de histórias, né? Sim. Eu tenho... isso aqui é um ferro de marcar animal, né? O nome do meu pai era Manuel Cardoso. Então meu pai, né? Eu nasci na fazenda e ele tinha vários animais, e para os animais não se perderem, não misturar com os outros, né? Das outras fazendas, tinha a marca, né? Acho que até hoje usa, né, essa marca nos animais. 3 anos atrás eu fui em Minas para conhecer as origens, tentar entender algumas coisas. E quando eu cheguei lá, um amigo do meu pai, né? Meu pai faleceu quase 40 anos. E o amigo ainda guardava isso aqui. E ele disse, eu esperava que um dos filhos do Manuel pudesse vir aqui para me entregar. Então é seu. A gente falou do meu irmão, né, que já é falecido. Ele faleceu algumas semanas antes de completar 8 anos de idade. E ele era muito palhaço, né? E ele adorava fantasiar e brincar. Tem uma que a gente não conseguiu guardar, mas todo dia de manhã ele colocava um peitoral de plástico do Batman. Que legal. Nós temos. Tem a foto dele. Ele fazia 2 flexões no chão e tava pronto com o peitoralzinho de aço dele pra começar o dia. Já fiz o meu exercício de hoje. Fazia assim. Duas flexões. E aí ele sempre tava fantasiado, e era do que ele queria no dia, né? Ele tem a roupinha, tem aqui com a gente a roupinha do Woody, que ele gostava bastante, aquela do Batman, né? Tem essa que ele também usou quando era pequeno, só que essa daqui ela continuou pra Esther, né? Pra quando ela era pequena, ela também tinha essa vertente de ser mais engraçadinha e gostar. Artística, né? Isso. Qual é o legado que vocês querem deixar para gerações futuras? Interessante que nós olhamos sempre para trás, né, para os nossos antepassados, né? Nós geralmente não pensamos muito nos descendentes, né? Mas eu acho que, eu penso, né, que algo muito legal é passar o que nós somos, né? Quem nós somos, através de imagens, né? Hoje tem a possibilidade de imagem, de som, né? O próprio Recordações do Family Search é um aplicativo
fantástico. Inclusive ele consegue gravar áudio. Então, já pensou dali 50, 60, 100 anos, os meus descendentes ouvindo a minha voz, da minha esposa, né, dos pais no geral, né, de avós, né? Então, esse legado eu acho que é algo bem interessante que a tecnologia hoje em dia dá essa oportunidade. É muito interessante, eu estava lembrando que nós não tínhamos o hábito de tirar foto com tanta frequência, mas em 2006 eu ouvi algo que foi realmente bastante impactante. Dizia que pelo menos uma vez por ano era interessante ter uma foto, né? Tirar uma foto da família para guardar de recordação. E naquele ano eu falei, vou começar a fazer isso, vou seguir esse desafio. E no Natal nós tiramos várias fotos, na verdade, com a família. E por incrível que pareça, foi o último Natal que o meu filho estava vivo conosco. Então aquilo foi muito interessante, né? Porque nós tivemos várias fotos bastante atuais graças àquele desafio. E desde então, nós sempre tiramos uma foto por ano pensando nisso, né? Quem vem depois? Que lembranças, que recordações eu vou deixar para que eles me conheçam? Eu já sou mãe, né? E a minha bisavó é viva. Nós temos uma foto com todas essas gerações, né? Então, a minha bisa, a minha avó, minha mãe, eu e minha filha, né? Então, todas as mulheres. E a gente conseguiu gravar um áudio. A minha bisa já tem mais de 90 anos. Um áudio dela falando como conheceu meu bisavô, né? E histórias de quando ela era mais jovem, de como era. E já tá lá no Recordações. Porque, assim, a minha filha conheceu ela, minha bisa pegou ela no colo, mas ela não vai lembrar. Eu nasci nessa época do digital. Então, pra mim é muito mais fácil o digital, e eu imagino que para as próximas gerações eles pegarem a foto e verem aquilo em digital vai ser algo muito mais fácil. E como a Sara disse, conhecer a personalidade, conhecer quem era pelas fotos. E as fotos, por mais que a gente nunca perceba ou pare para pensar, são coisas muito importantes tanto para nós como para gerações futuras. Pessoal, que incrível, tantas lembranças de vocês. E com certeza esse momento que eu conheci a família de vocês um pouquinho melhor vai ficar na minha recordação. Vamos aproveitar então e tirar uma fotinha para colocar lá no aplicativo e ficar marcado para sempre? Vamos todo mundo olhar para a câmera então e falar Family Search, beleza? 1, 2, 3 e... Family Search! Não se esquece de dizer como você honra os seus ancestrais e recorda momentos especiais na sua família. Compartilhe então suas fotos com a hashtag Merecem Ser Recordados e hashtag Family Search. Foi ótimo tê-los vocês em mais um evento Merecem Ser Recordados, uma homenagem aos seus ancestrais.